pessoal, tudo bem? Gente, eu tô fazendo a parte 3 do vídeo sobre infertilidade. Lá na parte 2 eu resolvi falar para vocês um pouquinho de como foi o nosso processo, tá bom? E aí eu parei na parte da inseminação. Vou continuar falando para vocês. Então, você sabe o que é a inseminação artificial? A inseminação artificial nada mais é do que a mulher tomar uma medicação para estimular os ovários a funcionarem, né? Para estimular a ovulação. E aí o homem vai lá, colhe o material e é passado esse material por um catéter lá dentro do meu corpo, lá pela vagina, até, né, esses materiais alcançarem o útero e ver se vai fecundar lá dentro na trompa, certo? Então, isso é inseminação artificial. Nós fizemos um procedimento desse e esse procedimento não deu certo. A gente teve uma dificuldade para fazer esse procedimento, na verdade, onde a médica passava o catéter, né? Tentava passar o catéter para dentro do meu corpo e quando chegava lá dentro, que ia tentar introduzir no útero, ela não conseguia, tá bom? Então isso aconteceu, foi difícil, mesmo assim eles resolveram soltar o material lá em mim e não deu certo. Tô esperando aqui, gente, a boa vontade do vizinho parar de acelerar esse carro. Acho que ele parou? Acho que sim. Então, como eu estava dizendo, não deu certo, não funcionou, não rolou. Aí o que aconteceu? Como não deu certo, a médica pediu novamente todos os exames pra gente e pediu pro meu marido repetir o espermograma dele. E aí, para nossa surpresa, quando ele repetiu o espermograma dele veio pior do que a gente já sabia que era. Então, veio ainda mais baixa a contagem de quantidades e ainda pior a qualidade, né? Então, assim, imaginem vocês como foi difícil a gente, né, saber disso e receber essa notícia. Mas até aí tudo bem, né? A médica falou que pra gente não tinha mais indicação de inseminação artificial, porque a gente precisava de mais material para fazer a inseminação. Mas ela sugeriu o quê? Ela falou que pro nosso caso era indicado fazer uma fertilização in vitro. A fertilização in vitro é um procedimento mais invasivo, né, principalmente para a mulher, e é um procedimento mais caro, assim, o triplo do valor. Eu pensei comigo, não, nunca vai dar para fazer esse tratamento, não tenho como fazer, e enfim, né, a gente fica pensando isso que não tem como, aí tem horas que você fica mais corajosa e pensa, não, vou me virar e vou fazer. E foi exatamente o que eu fiz. Eu trabalhava por conta na época, graças a Deus eu não ganhava mal, né? Eu ganhava bem, mas eu trabalhava por conta. O que eu fiz? Procurei um emprego registrado. Fui atrás de um emprego registrado com unhas e dentes, porque eu precisava desse emprego para eu conseguir fazer esse tratamento. Comecei a trabalhar, graças a Deus não demorou muito para eu conseguir. Comecei a trabalhar, só que assim, gente, é um processo muito dolorido, muito difícil, tá? Muito difícil. Por quê? Você fica sabendo o valor do tratamento, você sabe que você não tem o dinheiro, é um desejo que você quer muito, tem vontade demais de ir atrás desse sonho de engravidar, e aí você fica lá, né? Tentando juntar dinheiro para fazer. Foi aí que eu consegui juntar esse dinheiro, eu trabalhei mais ou menos 1 ano e pouquinho e juntei esse dinheiro, né? Juntei esse dinheiro, procurei a equipe e falei que eu tinha interesse de fazer o procedimento. Só que aí começa a grande novela, porque eles só podiam fazer o tratamento num determinado horário pela equipe e era justamente o horário que eu trabalhava. E era assim muito difícil para mim, porque quando você começa a fazer o tratamento, você tem que ir lá na instituição um dia sim, um dia não, para fazer o acompanhamento dos seus ovários. Bem, o que eu fiz?
Falei, não vou ficar faltando no serviço, um dia sim, um dia não, para ir fazer esse acompanhamento. Eu tive que juntar mais dinheiro ainda, então na época eu lembro que era mais ou menos uns 6 mil reais, quando eu procurei a equipe, e aí como eu não ia conseguir fazer com a equipe, eu ia ter que contratar um médico particular para ir lá na clínica no horário que eu estava disponível. E aí essa brincadeira simplesmente virou, de 6 mil, virou 10 mil reais a mais. Então foram 16 mil reais para eu conseguir fazer essa parte do tratamento. Bom, né, trabalhamos, fizemos hora extra, eu trabalhei dobrado, triplicado, tudo que vocês possam imaginar para conseguir juntar esse dinheiro, né? Eu trabalhava lá na empresa, saía da empresa, atendia paciente particular e era a maior correria para eu conseguir esses pacientes e conseguir conciliar a minha rotina, mas deu certo, juntei esse dinheiro e comecei o tratamento. Eu comecei o tratamento com o mínimo, vou repetir, com o mínimo de medicação possível, porque a médica já sabia que o meu ovário tinha muito cisto. Daí, se eu tomasse uma medicação muito forte, todos eles poderiam amadurecer para óvulos, né? Virar óvulos, e poderia me dar um probleminha chamado hiperestímulo. Enfim, tomei a baixíssima dose de medicação, né? Ia fazer esse acompanhamento com ela todos os dias que eu ia. Eu marcava para 7 da manhã para eu conseguir sair de lá e ir pro trabalho sem alterar a minha rotina lá. E descobrimos que realmente meu ovário estimulou demais, mesmo com baixa dose. E ele amadureceu, né? 20 óvulos. Então, no dia da punção, né? Para quem não sabe, a gente toma essa medicação, vê como que estão os óvulos. Quando os óvulos chegam mais ou menos a 20 lá, milímetros, né? Um tamanho bom para ser considerado óvulos bons, é marcada uma punção onde a médica vem com um aparelhinho, fura lá o meu ovário, por baixo mesmo pela vagina, fura o ovário e começa a coletar, aspirar esses óvulos. Então, foram, se eu não me engano, 11 óvulos de um lado e 10 óvulos do outro. Excelente, uma excelente resposta, excelente estímulo, porém, eu cheguei a ter o probleminha lá do hiperestímulo, eu tive barriga d'água, que eles falam, né? Minha barriga ficou muito grande, eu sentia muita dor, principalmente depois da punção. Sentia muita dor, mas muita dor mesmo, eu não conseguia pisar no chão, era algo assim, era uma dor incapacitante, eu não conseguia dormir, eu não conseguia respirar bem, né? Se eu tentasse deitar, era como se eu sentisse tudo vindo para minha boca e me faltava o ar. Liguei para a médica, conversei com a médica, ela achou melhor eu fazer um repouso de mais ou menos 15 dias, né? Ela ia atualizando esse repouso. Primeiro passou 5 dias, depois passou 7 dias e foi se estendendo até chegar mais ou menos 15, 16 dias. Foi muito difícil, gente. Eu não vou falar para vocês que foi fácil. Com isso eu já sabia que eu não ia poder fazer a minha transferência, porque eu já estava com um risco enorme ali de perda dos ovários. Então eu tive que esperar esse hiperestímulo passar, eu tive que tomar muita medicação para dor, eu tive que tomar suplemento para poder ver se drenava esse líquido do meu abdômen sem precisar de intervenção cirúrgica. Ela não me deixava ir para nenhum hospital, com medo de chegar no hospital e eles quererem tirar meu útero, tirar meu ovário. Enfim, só quem passa sabe, gente, foi muito tenso, não foi fácil, tá? Infelizmente, tudo que tem para acontecer aconteceu comigo. E aí a gente esperou um período de mais ou menos 3, 4 meses, a minha vida foi voltando à rotina normal, sem sentir muita dor. E a médica, né, a gente decidiu, ela falou para mim que seria melhor eu tentar, naquela época, a gente preparar o meu útero para colocar esses embriões. Como que foi feita essa divisão de óvulos? Eu fiquei com 10 óvulos congelados e eu tinha mais 11 sobrando,
que foi feita a fecundação desses óvulos. E aí, desses 11, um óvulo foi descartado, porque chegaram à conclusão que ele não estava muito legal, e os outros 10 foram fecundados, então. Desses 10, 6 ficaram excelentes. Então, 6 se multiplicaram, as células lá do óvulo com o espermatozoide viraram um embrião. E aí, a gente decidiu pegar um embrião e tentar passar para dentro de mim para ver se ia surgir alguma gestação. Pois bem, não fiquei grávida e novamente eu tive aquele problema que eu falei para vocês lá no vídeo da inseminação. A médica pegou o catéter, tentou passar para dentro do meu corpo, para dentro da vagina. Quando chega na vagina que vai querer passar para dentro do útero, ela não conseguia fazer esse processo. Não conseguia e não conseguiu, e segundo ela fala que conseguiu. Mas para mim, depois na consulta, ela falou que não conseguiu. Então na hora ela falou, não, acho que deu. Passou esse embrião, só que quando ela tirou o catéter, ela sentiu que não tinha ido e depois foi ver, o embrião sumiu lá do catéter. E até hoje não se sabe onde foi parar esse embrião, Eu sei que eu não fiquei grávida. Mais uma frustração enorme, mais um sentimento, assim, muito ruim. Não é legal, não é fácil passar por isso, porque a gente gasta muito dinheiro para tentar fazer esse procedimento. Lembrando que eu paguei a medicação para induzir e tudo mais. Enfim, mais um gasto, mais uma vez não deu certo. Aí decidimos dar mais um tempo. Demos mais um tempo, esperamos, nos recuperamos, a médica fez mais exames em mim. A única coisa que descobria nos exames, na esteroscopia e na esterossalpingografia também, era que eu tenho uma curva acentuada lá no colo do útero, que dificultava essa passagem. Quando a gente voltou para fazer o procedimento de novo, o que foi conversado? Olha, a gente vai te sedar, a médica falou para mim, a gente te seda, passa um sedativo em você, para você não sentir dor, não sentir desconforto e esse catéter passar. Até aí tudo bem. Então vou lá eu mais uma vez, faço preparo de endométrio, tomo mais um monte de remédio. Gente, é uma carga hormonal muito grande, tá? Não é fácil, a gente fica com os hormônios à flor da pele. Eu lembro que eu tomava como equivalente, a 4 comprimidos de anticoncepcional de manhã, 4 à noite, mais um monte de coisa que não convém explicar, Então, assim, a gente fica realmente com o emocional muito abalado, muito mexido. Qualquer coisa que aconteça, dá vontade de chorar, você já, parece que perdeu o chão, é horrível. E aí, me sedaram para fazer a nova transferência e, novamente, não deu certo. Não deu certo, o meu endométrio também demora para responder. Tem que ter uma medida mínima de 8 milímetros para você poder transferir o embrião, e o meu só chegava realmente 8, era 7,88, não passava disso. Mais uma vez, não tive resposta. Então, assim, gente, não é um processo fácil, eu falo e repito, não é fácil, tá? A gente vê, algumas youtubers falando sobre o tema e, assim, realmente não é fácil, tá? É um processo muito dolorido, muito difícil, principalmente quando você tem esse monte de problema no meio do caminho e ainda mesmo assim não vence o positivo, tá? O que eu fiz? Esperei mais 2 anos e pouco. Mudei de clínica, procurei um outro médico, só que o médico também conhecia essa instituição que eu tinha feito antes, inclusive fez formação lá e ele seguiu todo o protocolo da mesma forma dessa instituição. Ele tentou, a única coisa de diferente que ele fez é que ele tentou fazer uma passagem de catéter alguns dias antes da transferência e, segundo ele, tinha passado esse catéter. Mas aí, gente, o que acontece? No dia da transferência, nós temos que ficar com a bexiga cheia para passar esse catéter.
e eu não sei o que acontece, eu não sei explicar, nem o médico sabe, mas eu via na tela do ultrassom, passava o catéter batia assim no colo do útero e o útero subia. Aí ele tirava o catéter, passava de novo o catéter, batia no colo do útero e o útero subia. Gente, foi essa novela, tá? Foi essa novela. Eu não vou mentir para vocês, foram 23 minutos tentando passar esse catéter, até o momento que ele pegou uma pinça, segurou meu colo do útero e aí a gente viu esse catéter entrar. Dessa vez eu consegui assistir, consegui ver que tinha entrado os embriões. Dessa vez eu transferi 2 embriões e, gente, novamente não deu certo, tá? Então, assim, é um processo muito demorado. Eu fiz 3 vezes, né? 2 vezes no mesmo lugar, depois mudei de clínica, fiz em outra clínica e não deu certo. Eu tive o mesmo problema de novo, de espessamento do endométrio e de dificuldade de transferência. Então, para quem me pergunta quando que você vai engravidar, por que você não engravidou ainda, gente, é por esse motivo, tá? Então, entendam. As pessoas às vezes julgam a gente sem saber o que a gente passa. A gente não engravidou ainda porque não deu, certo? Então eu quis passar esse relato aqui. Não sabemos se a gente vai tentar de novo ou não, né? Não temos essa perspectiva, a gente não sabe dizer. E não descartamos nenhuma possibilidade para tentar ser pai e mãe, certo? Mas no momento, o que a gente tem para dizer é isso, tá bom? Só para explicar para vocês, então, eu já fiz um procedimento de inseminação artificial, já fiz um procedimento de fertilização in vitro por 3 vezes sem sucesso, tá? Então, tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. Claro, existem clínicas melhores? Existem. Existem médicos mais especializados? Existem. Mas eu não posso ter acesso a esse tratamento com esses tipos de médicos, tá? O que eu pude ter acesso, que já foi muito caro para mim, eu fui atrás. Fora isso, eu não tenho mais como fazer. Tinha desejo de passar com um determinado médico que aparenta entender um pouco mais, principalmente sobre essa questão do espessamento do endométrio? Vontade eu tenho, gente, mas não tenho como passar, tá bom? Então é isso. Chega de falar sobre infertilidade, achei que ia precisar gravar a parte 4, mas eu consegui resumir tudo aqui para vocês, tá bom? Eu posso até responder mais dúvidas sobre esse tema, mas por hora eu não pretendo gravar, tá bom? Mais sobre isso, certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.